O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo algum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ides comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem a hora. Palavra da salvação. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados, filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui presentes nesta igreja, também tantos que ouvem esta homilia através das nossas redes sociais, a homilia dominical, que é acompanhada e seguida por milhares de pessoas toda semana, aos domingos. Estamos celebrando o 32º domingo do tempo comum, como o padre disse, já na reta final do ano litúrgico, depois de celebrarmos a solenidade de Cristo Rei, Senhor do Universo. Daqui a 15 dias nós entramos no tempo do Advento. E como disse no início da missa, o Evangelho de hoje já vai nos inserindo, por assim dizer, nesta pedagogia, nesse mistério do tempo natalino, do tempo do Advento, porque o Evangelho de hoje nos fala de vigilância. Vigilância. E se tem uma coisa que nós precisamos voltar, é a vigilância. É a vigilância. Eu vejo tantas pessoas que sacrificam às vezes horas do sono para rezar de madrugada. Isso tem a ver com vigilância, porque o que é vigilância? Vem da palavra vigília.
E vigília é o quê? Você ficar acordado, você ficar em claro. Antigamente a gente tinha mais, vamos dizer, mais pegada, né? Na igreja, fazíamos vigílias. Quantos lugares se varava a noite fazendo vigílias. Hoje, se falar que é para ficar até às 10, o povo corre, né? Mas louvado seja Deus, porque Deus está preparando um povo. Deus está preparando um povo para esses tempos. Para esses tempos que já estão chegando. Os sinais estão sendo dados. A palavra de Deus vem nos confirmando a cada dia. E felizes aqueles que o Senhor encontrar vigilantes, preparados para o dia do Senhor. Infelizmente, ai daqueles que mornos, cochilando na preguiça, no pecado, na mornidão espiritual, em uma vida totalmente entregue a tudo aquilo que não condiz com a palavra de Deus. Ai daqueles que forem surpreendidos vivendo assim. Jesus, mais uma vez, ele coloca uma parábola de casamento. Jesus, embora nunca tenha se casado com uma mulher, Jesus foi celibatário. Jesus gostava de um casamento, né? Toda hora ele está falando de história de casamento, história do noivo, da noiva. O primeiro milagre ele fez numa festa de casamento, mas para dizer o quê? Todo o mistério da salvação, no fundo, é um casamento. Por quê? Porque na cruz, Jesus se casou. Com quem? Quem é a noiva? É a igreja. Ali aconteceu um casamento. Por isso Jesus diz: está consumado. Está consumado o quê? O casamento. E como é que o casamento se consumou? No derramamento do sangue. É no sangue que Jesus fecunda a esposa, a sua igreja. E nós perpetuamos esse casamento em cada Eucaristia, em cada missa que nós celebramos. Nós renovamos, nós atualizamos esse casamento, essas bodas, esta água que se transforma em vinho, mas esse vinho o que é? É o sangue do Senhor. Veja a relação que Deus quer fazer conosco, não é uma relação de superior para inferior. Ele quer fazer um casamento. Ele quer se unir a nós de uma maneira tão íntima, tão profunda, num amor. E que esse amor então se planificará por toda a eternidade. E por isso Jesus vai usar dessas metáforas, essas parábolas de casamento. E aqui ele vai contar então lá da história das 10 jovens. No original é 10 virgens, que está lá no texto original, né? A igreja meio que vai dando uma atualizada nas coisas, né? Porque hoje em dia já viu. Então as 10 jovens estavam lá, elas tinham que fazer companhia para a noiva, que o noivo ia chegar de surpresa. E 5 delas, está uma proporção boa aqui, hein, gente? Se a metade dessa humanidade aí se salvar, Deus seja bendito. 5 delas eram previdentes. O que é previdente? Precavida, né? Tem a ver com precaução, se antecipar, né? Se planejar, pensar antes. Prudência, tem a ver com prudência. Eram as precavidas, as previdentes. Daí que vem a previdência, né? Previdência social. Eles te tiram uma fortuna, pois aí quando você precisa é uma merreca.
Mas é esta previdência de que fala o Evangelho. E 5 delas eram imprevidentes. E as imprevidentes pegaram as lâmpadas e não levaram óleo consigo. Quer dizer, então aqui Jesus está falando de 10 jovens, vamos dizer assim. Então está falando do povo de Deus, não está falando da humanidade. Está falando do povo de Deus, está falando de quem tem lâmpada. Quem não segue a Deus, quem não conhece a Deus, quem não quer nada com Deus, não tem lâmpada, não tem a luz, não tem o batismo. A lâmpada, não tem a lâmpada, que dirá está acesa. Primeiro precisa acender, ter a lâmpada, né? Aceitar Jesus, amar Jesus, receber os sacramentos, caminhar dentro da igreja. Aí você vai ter a sua lâmpada. Mas veja, estas cinco, mesmo já estando, vamos dizer, no grupo, elas estavam mais negligentes, imprevidentes, para dizer o quê? Pode ter muita gente na igreja hoje, mas imprevidente, imprudente, não está se preparando como deveria. Por quê? Está só na reservinha, está só na rapinha, mas a hora que chegar, né, o bicho pegar, o trem apertar, com essa rapinha aí, com essa reserva, você não vai longe não. E o problema vai ser, é que quando as coisas, né, quando entrarmos aí, vamos dizer, na reta final, não vai ter onde abastecer. Não vai ter onde, até você achar onde abastecer, já era, a porta fechou. Padre, essas 5 prudentes, né, essas 5, elas foram egoístas, né? As coitadinhas foram pedir, elas ridicaram. Não, vocês que se viram, vai comprar, essa aqui é minha, ninguém me tira. Meu irmão, minha irmã, a salvação só você pode alcançar. Ninguém pode alcançar a sua salvação, só você. É uma decisão pessoal, individual. Ninguém pode salvar ninguém, só Jesus é que nos salva. Mas você tem que fazer a experiência da salvação. Você, né, merecer, alcançar, receber tomar posse desta salvação. Está aí uma coisa que, por mais que você ame a pessoa, não tem como você fazer por ela, não tem como você receber no lugar dela. É individual, é pessoal. E as prudentes sabem que o que elas têm vai ser a conta para dar conta de chegar até o lugar da festa. Se elas emprestam, nem elas vão entrar. Então, quer dizer, é uma questão de sabedoria e cálculo e matemática. Não tem como, não vai dar. Agora, por causa que vocês, né, pisaram na bola, a gente vai pagar o preço? Não é justo. Pois bem, e as 5 lá foram feito doida lá na venda, comprar o óleo. Adiantou alguma coisa? Quando elas bateram na porta, a festa já tinha começado. O que o noivo falou para elas? Não vos conheço. Não vos conheço. Palavra dura, meus irmãos. Não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora, meus irmãos. A pergunta é: que óleo é esse que nós precisamos estar cheios nas nossas lamparinas? É o óleo da fé, é o óleo do Espírito Santo, é o óleo da palavra de Deus, é o óleo dos sacramentos. Claro, os sacramentos da iniciação que a gente tem que ter, é o mínimo, é o básico do básico. Batismo, comunhão, ser crismado. Mas, para quem vive, homem e mulher casados, tem que estar no sacramento do matrimônio. Sem esse óleo aí está faltando o óleo na sua lâmpada. O sacramento da ordem, o sacramento
da unção dos enfermos e o sacramento da penitência, da Eucaristia. A gente tem que estar sempre em dia com essas coisas, em dia com a vida de oração, em dia com os mandamentos do Senhor. É isso que nós vamos então crescendo na santidade e permitindo que este óleo do amor, o óleo da perfeição, da santidade de vida, das virtudes, estejam ali para quando a gente precisar. É aquilo que vai te iluminar quando tudo parecer escuridão neste mundo. E meus irmãos, nós sabemos, esta vinda de Cristo, sim, a sua segunda vinda, mas existe a vinda que é aquela que Ele pode chegar para mim ou para você qualquer hora dessa. E nessa hora sua lâmpada precisa estar cheia. Não vai dar tempo de correr na venda para abastecer. E nós não sabemos qual o nosso dia, qual a nossa hora. E a gente não fala isso por discurso apelativo, pregação para colocar medo nas pessoas, não, é porque a sociedade, hoje, eles não querem nunca tocar nesse assunto com as pessoas. É o tipo do assunto que você não fala no jornal, não fala na internet, não fala nas novelas, nada. Mas precisa ter alguém que fala. E a igreja é essa voz no mundo que precisa ser essa profecia de Deus. Desperta tu que dormes. Porque a hora de Deus chega para cada um de nós. Hoje vivi uma experiência marcante para mim como sacerdote. Fui celebrar às 7 horas da manhã na capela da Santa Casa, do Hospital da Santa Casa. E chegando ao final da missa, mais ou menos a missa durou uns 45 minutos. E aí sempre tem a sacristia lá, uma capela muito bonita lá no hospital. E a irmã deixa preparado lá, as irmãs deixam preparado um cafezinho da manhã. Então eu estava me desparamentando. E aí a irmã chegou: ai padre, eu estou até meio sem jeito, porque eu sei que o senhor tem suas ocupações e tal, mas tem uma senhora aí, ela está meio angustiada, ela tem um parente dela, o tio dela está internado aqui, e ela queria muito que o padre desse a unção para ele. E o capelão de lá, o padre Silvio, o padre Silvio, só segunda agora que ele vem. Ele foi fazer um casamento fora, não vai estar aqui final de semana, senão ele iria. Eu falei, claro, vamos lá. Falei, eu só não tenho o material aqui, eu não vim preparado. Não, tem tudo aqui, o senhor pode ir. E aí já peguei a sacola da irmã, a bolsa com os óleos, com a estola, com o ritual, e peguei a parente dele. Vamos lá, a senhora vai me indicando o caminho. Era naquela ala do outro lado, né, a ala antiga que ainda não foi reformada. E aí eu fui perguntando, não, ele já está aqui há 45 dias, mas já piorou muito, os médicos disseram que não tem mais o que fazer, e a gente está esperando a hora dele. Mas ele foi muito católico, toda a vida, um homem de oração, rezava muito. Não conseguimos ninguém que viesse dar essa unção, e por isso eu meio que insisti, né, e fui lá na capela. Por acaso o senhor estava lá celebrando, esperei acabar a missa, e aí cheguei no quarto, o homem estava deitado, e quando fica no paliativo que fala, não tem mais tuba, essas coisas, nada, né? É só alguma coisinha na veia para não sentir dor. E vi que ele teve uma reação quando eu entrei,
A menina, tio, o padre chegou, o padre está aqui, o padre está aqui. E comecei a fazer a oração. E no momento que eu dei a absolvição, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu percebi que a respiração dele foi diminuindo. E continuei a oração, pulei o evangelho, porque tem casos que não adianta, né, ficar ali, ser muito demorado. E aí já parti logo para a unção. E na hora que eu dei a unção com óleo na fronte dele, que eu terminei de dizer as palavras, lágrimas escorreram do olho direito dele. Eu vi assim perfeitamente. E ele foi fechando os olhos, e ali ele partiu. Nos 45 do segundo tempo, vamos dizer assim, eu tive a graça de dar o céu para esse homem. Né? Acabou a oração, ele já não respirava, já não correram chamar os enfermeiros, já estava morto, estava falecido. Para dizer o que, meus irmãos? Assim, já dei unção para muita gente que depois morreu, e também já dei para quem sarou, mas eu nunca, ninguém partiu para Deus assim, eu vendo com meus próprios olhos. E o sinal, o mimo de Deus, as lágrimas que verteram dos olhos, por quê? Porque naquele momento ele já estava vendo Nossa Senhora, já estava vendo Jesus abrindo os braços para ele, e talvez isso não teria acontecido sem a voz de um sacerdote que te diz: eu te absolvo de todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai em paz. São os mistérios de Deus. Por que era para mim estar lá hoje? Por que a missa não demorou? Se demorasse 5 minutos a mais, a missa não teria dado tempo. E se teria acabado antes, eu teria ido embora. Mas a hora de Deus, o dia que Deus escolheu, para mim está ali. Quer dizer, isso vem de encontro com o Evangelho. A gente tem que estar vigilante. A gente não sabe o dia nem a essa hora. Hoje a minha oração, quando eu voltei, fui terminar meu terço de manhã, que aí não deu tempo, porque aí você acorda para ir rezar a missa, não dá para fazer todas as orações. Eu agradeci a Deus e pedi: Senhor, que eu tenha essa graça, na hora da minha morte, de não morrer sem o Santo Sacramento, de não morrer sem estar na Tua graça, meu Deus. Esse homem recebeu os tesouros dos tesouros, e tesouros tão preciosos em vasos tão frágeis, em vasos de barros que somos nós, seres humanos, sacerdotes. Meus irmãos e minhas irmãs, pensemos nisso, olhemos para a nossa vida, olhemos se estamos levando a sério as coisas de Deus, olhemos se estamos em dia com a nossa confissão, olhemos se estamos em dia com o nosso desejo realmente de amar a Deus sobre todas as coisas. E peçamos sempre a graça, Senhor, que não nos falte o vosso auxílio no nosso momento derradeiro, para que possamos ouvir a vossa voz. Vinde, benditos para o reino, a vós preparado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.